Política, na Jovem Pan. 7h40, não perca essa hora. Muito bom dia para você que nos acompanha diariamente aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. E agora o bate-papo com ele, né? O nosso comentarista político Piara Boschi já está conectado conosco. Piara, bom dia para você. Quintou com um gostinho de verde e amarelo, né? Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Hoje todos verde e amarelo, né? Hoje é dia da estreia da seleção brasileira. O Piara, governador Jorginho Melo, né, esteve essa semana na Federação Catarinense dos Municípios. O que você destaca desse encontro? Haverá uma aproximação do Estado com as prefeituras? Como é que vai funcionar? Bom, foi um encontro muito baseado na preocupação que os prefeitos têm, e a FECAM representa os prefeitos e essa preocupação em relação à continuidade das obras do Plano 1000, né? O Plano 1000, plano do governo Moisés, que prevê a destinação de recursos proporcionalmente à população dos municípios, né? R$1.000 por habitante, aí faz a conta, Joinville dá mais de 600 milhões para obras de infraestrutura ao longo de 5 anos. E essa proposta, o Jorginho Melo, quando ainda candidato no primeiro evento de campanha, que foi lá na FECAM, no Congresso dos Municípios, ele disse que ia manter o Plano 1000. Só que nesse meio tempo, agora depois do primeiro turno da eleição, o Ministério Público de Santa Catarina começou a questionar a forma, aqueles repasses do governo do estado que a gente chama de PIX, que foi feito por emenda constitucional aqui no estado, que é uma transferência facilitada. Existe a transferência obrigatória e o convênio, que é bem burocratizado. E esse criou uma forma mais rápida de fazer transferência, que acabou sendo apelidada de PIX. E os repasses do Plano 1000 vêm sendo feitos nessa modalidade, que o Ministério Público de Santa Catarina considera que é inconstitucional e que é difícil de fiscalizar, e está recomendando que não se faça mais, porque vai entrar com uma ação para acabar para derrubar essa emenda constitucional. Aí os prefeitos já procuraram o MP, o FECAM já procurou o MP através do Procurador-Geral Fernando Comim, e agora procura o Jorginho Melo, governador eleito, para tentar achar uma solução para não encerrar esses repasses e manter especialmente as obras previstas no Plano 1000, especialmente os que já estão em andamento. O Jorginho Melo teve uma conversa tranquila, disse que para não se preocuparem, que vai se procurar uma forma de dar legalidade e de manter, mas também deu um alerta: quando eu chegar lá eu quero ver se tem esse dinheiro todo para dar para os prefeitos. Essa é a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão, né? O Piara, a gente mostrou agora há pouco uma reportagem especial aqui, com depoimentos inclusive do próprio secretário, falando de infraestrutura, né? Falando sobre obras importantes para a região de Joinville. Serra Dona Francisca, que é um tema que está em pauta já há muito tempo, trecho da Rua Dona Francisca, e segundo o governo do estado, neste momento essas obras estão mantidas, já tem recursos garantidos, e até final do ano a gente deve conhecer as empresas que devem ser responsáveis pela execução deste projeto. Agora, a gente sabe que tem esse decreto suspendendo algumas licitações, né, por parte do governador eleito Jorginho Melo, e nessa semana você inclusive conversou com o secretário da Fazenda de Santa Catarina, o Paulo Eli, e fez um alerta, né? Ele até fez um alerta ao futuro governador com as contas. A pergunta que te faço é o seguinte: decreto suspendendo algumas licitações, rito normal, digamos assim, de início de governo? Não, por enquanto o que a gente tem são duas coisas. Primeiro, o governador Moisés, ele está disposto a mostrar que governa até o último dia. Então ele acelerou roteiros pelo estado, lançamento de digitais, lançamento de obra. Teve aí no norte, inclusive, né, citou as obras. E o que aparenta ter é que, primeiro, que é uma transição muito ruim. Ao contrário de Brasília, em que existe uma transição formal com equipes técnicas e etc., e muita gente nomeada e as coisas avançando, apesar do clima ruim entre Bolsonaro e Lula, normal dele depois de uma eleição como essa,
Em Santa Catarina é diferente. Em Santa Catarina o clima é super tranquilo para a transição, mas ela não acontece muito por falta de iniciativa. Mas ontem o coordenador da transição, o Moisés Disman, ex-prefeito de Luzerna, ele mandou um ofício em que ele recomenda à equipe do atual governo que suspenda as licitações. Não tem força de lei, não tem força de decreto, é uma recomendação. Mas ele manda um alerta que é quase como um cuidado. Ele diz assim, ele aponta a lei veda licitar obras nos últimos 120 dias de governo, e a própria lei de responsabilidade fiscal proíbe a contratação de empresas que não possam ser pagas até o final do mandato. Ou seja, ele dá um alerta: vocês segurem a onda aí, porque esse dinheiro quem vai gastar, se tiver, é o próximo governo. Então é o primeiro atrito assim dessa transição, e ele não é normalmente os atritos de transição são por falta de informação, etc. Não, esse é porque o Moisés tá querendo usar a caneta no final do mandato, e o Jorginho quer que ele deixe a caneta guardadinha para 2023. Vamos ver como é que o governo vai reagir com esse pedido com uma ameaça meio velada. Vamos ver. Vamos aguardar. Piara, para finalizar, alguns nomes surgindo essa semana aí para a composição do governo de Jorginho Melo, ou por enquanto só lá mesmo no 1º de dezembro, hein? O Jorginho continua dizendo que nomes só sob tortura. Ele falou exatamente isso no evento da Fiesc, mas a gente consegue desenhar alguma coisa, sabe? A gente sempre tem falado da Carmen Zanotto na saúde, se tivesse aposta subsecretariado com dinheiro, eu diria para botar o dinheiro na Carmen Zanotto e no Aristide Simadon, presidente do Sistema CAF, está deixando o Sistema CAF justamente para poder estar à disposição para assumir a Secretaria de Educação. Aí tem umas apostas um pouco assim, que não é tão forte, mas que dá para cravar um pouquinho. Por exemplo, ele disse que a agricultura vai ser indicada pelas cooperativas do agro lá do Oeste. E um nome que transita e que tem sido circulado e tem uma boa relação com essas cooperativas é do ex-deputado federal Valdir Colato, que não conseguiu se eleger esse ano, está no PL, se mudou. Ele era tradicional MDBista, fez a migração para o PL, então é um nome que dá para acreditar que pode entrar na lista. Tem o nome aí de Joinville, Maurício Peixe, também é um nome que pode se aproveitar numa Secretaria de Assistência Social. Tem circulado bem. O Jorginho tem dado indicações de que não quer chamar deputados federais e estaduais do PL para o secretariado, e aí, para abrir essa composição, para prestigiar os suplentes, poderia ser do secretariado. E aí entra o Colato, entra o Maurício Peixe, federal e estadual. Tem nomes... E tem algumas especulações, assim. Ele está procurando um secretário da Fazenda ainda, alguém que tenha relação com o empresariado e que possa ser, e que também tenha uma boa relação interna com o próprio corpo da Secretaria da Fazenda. Ele está procurando ainda, mas acho que o arcabouço começa a ficar mais claro, Marcos. E vamos aguardar, né? E rola aí nos bastidores que Maurício Peixe vai para a Assembleia Legislativa. Essa é a quase unanimidade nos bastidores. Mas política é assim, hoje tem uma decisão, amanhã pode surgir outra. É que depende dele chamar um dos 11 deputados estaduais. E lá para a bancada, quando ele se reuniu com a bancada, ele disse assim: não vou chamar. Claro que até dezembro, até o 1º de janeiro, muita coisa pode acontecer, as pressões, mas até mesmo a gente não vê especulações sobre quem poderia ser entre os 11 deputados alguém para o secretariado. Quem tem o perfil, pode ser o Maurício Scudlar, que tem experiência, o Wilson Berlano tem experiência, poderia ocupar, mas a tendência hoje é mais fácil chamar o Peixe para o secretariado do que sair um deputado estadual da Assembleia Legislativa. Claro que é um cenário... A gente aqui é previsão do tempo, a gente diz como é que estão as nuvens, né? E as nuvens mudam muito. É previsão e não é precisão. Obrigado, Piara, até amanhã. Dá um palpite para o Brasil e Sérvia hoje. 2-1 para o Brasil. 2-1, também vou nessa. Até amanhã. Até amanhã.